Hello, hello! Eu me chamo Hugo Leonardo, sou formado em matemática pela Universidade Federal Rural de Pernambuco e inventei de fazer outro curso superior, licenciatura em computação, lá na Rural também. A ideia do canal é mostrar um pouquinho da minha experiência junto com a matemática e a computação e passar para vocês. Espero que ajude. Começando uma série nova chamada do Conjunto ao Cálculo, onde eu vou explicar um pouquinho sobre conjuntos, funções, dar um exemplo de cada função, a função afim, quadrática, aí aprender a construir gráfico, domínio, imagem e algumas propriedades interessantes a ela. Massa? Eu vou falar um pouquinho sobre limites, sobre derivadas, sobre integral também. Então, antes de começar, dá aquela curtida, comenta aí outra sugestão de série para vocês, que vocês se interessariam. E compartilha esse vídeo para um colega de exatas que está precisando, vai ajudar bastante. Tá beleza? Valeu! Então, para começar tudo, eu vou falar um pouquinho sobre conjuntos, certo? O que é conjunto? Conjunto é a junção de objetos. E a gente usa letras maiúsculas para designar conjuntos. Vamos continuar. O que é elemento? Elemento é chamado de cada objeto do conjunto. É o nomezinho de cada objeto. Por exemplo, eu quero saber o conjunto dos brinquedos de Hugo quando ele é criança. Aí eu vou citar lá. Cada brinquedo, sei lá, um carrinho. Então, carrinho vai ser um elemento desse conjunto. Uma observação. Nos conjuntos, a ordem ela não importa. E também a gente não repete elementos desse conjunto. Então, por exemplo, se eu botar carro no conjunto, eu não vou colocar carro de novo. Então, a gente diz que dois conjuntos são iguais quando os elementos dos dois forem iguais. Ou seja, quando eles tiverem os mesmos elementos. Já já vou dar um exemplo disso também. Então, simbora. Tem notações. Como é que a gente vai mostrar o conjunto? Para mostrar o conjunto para vocês, eu vou dar esse exemplo aqui. Acabou de criar uma família. Vai ser a família Xavier. A família Xavier foi criada a partir de um casamento de João e de Dalila. Certo? João tinha 5 crianças: Amanda, Bruno, Caio, Davi e Helena. Dalila tinha 3 crianças: Fátima, Gustavo e Helena, com H agora. E juntos eles tiveram mais 2 crianças, que foi Igor e Jurema. Beleza? O primeiro jeito de mostrar é através da propriedade dos conjuntos. Eu vou chamar de F o conjunto dos filhos e filhas da família Xavier. Então, a propriedade dele é ser filho ou filha da família Xavier. Beleza? Esse é o primeiro jeito de mostrar. O segundo jeito é através do diagrama. Eu abro o diagrama e nesse diagrama eu vou mostrar todos os elementos do conjunto. Por exemplo, que são os filhos, né? Amanda, Bruno, Caio, Davi, Helena, sem H, Fátima, Gustavo, Helena, com H, Igor e Jurema. Beleza? E também tem a terceira. Como é a terceira? A terceira é através da enumeração dos elementos. Eu vou colocar o conjunto entre chaves e vou citar todos os elementos separados com vírgula ou ponto e vírgula. A gente usa ponto e vírgula quando a gente tiver alguma coisa com vírgula no meio. Por exemplo, número decimal. Então a gente separa com ponto e vírgula. Pronto. Então esse aqui são as notações. E vamos começar agora a falar uma coisa mais importante para vocês, que são os conjuntos numéricos. Aqui começa a ficar bem importante. Começa com os números naturais. Os números naturais são aqueles números que a gente conta. 0, 1, 2, 3, 4, 5, assim sucessivamente. A gente chama de números naturais isso. O próximo conjunto dos números são os números inteiros. Os números inteiros é como se fossem os números naturais e eles negativos. Menos 3, menos 4, assim sucessivamente. 0, 1, 2, 3, 4. Como se fosse uma junção, mais ou menos. Agora vem os números racionais. Os números racionais são aqueles números que a gente consegue colocar em formato de fração. O matemático diz assim, de jeito bonitinho. O z fica em cima e o n fica embaixo. O z é qualquer número inteiro e o n é qualquer número natural com um asterístico. Asterísticos. E esse asterístico significa o quê? Sem o zero. Ou seja, o zero ele não pode ficar no denominador. São exemplos de números racionais. Frações, números decimais, dízimas periódicas. Se vocês quiserem, eu posso fazer propriedades desses conjuntos, falar um pouquinho sobre soma, subtração, mas isso para depois. Agora tem o i,
que são chamados de números irracionais. Observação: tem livros ou materiais que usam i para designar irracionais. Outros usam esse r barra q. A gente chama isso contra barra. R contra barra q significa que são os reais, que é o próximo conjunto da gente, tirando os racionais. Nos números irracionais, a gente vai ter as dízimas não periódicas. Certo? Dízimas não periódicas irracionais. Ah, mas a raiz de 2 é um número irracional. Raiz de 2, ele é um número que ele não tem uma raiz quadrada exata nos números racionais. Então, se você fosse calcular a raiz quadrada dele, seria uma dízima não periódica, então irracional, certo? Aqui a gente tem números bem bonitinhos, não, mas que a gente usa bastante, são importantes pra gente, que é o pi, tem o epsilon aqui no meio, tem o número de Euler, e número de ouro, e assim vai. Depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso também. E os números reais, que é a junção de tudo que a gente já viu. Se juntar tudo, todos os números, esses outros números, eles se juntam e viram os reais. Massa. Então vamos devagarzinho. Só que, mesmo com esses conjuntos todos de números, ainda existem números que não existem. Isso aqui é muito importante para a construção de funções. E vocês vão descobrir isso quando vocês derem uma olhadinha em imagem de funções. Então, é bom tatuar isso aqui no braço, na testa. Vai ajudar bastante. Então, ó, nos números reais não existe uma raiz par de um número negativo. Por exemplo, raiz quarta de menos 16. Se você jogar isso na sua calculadora, ela vai dar erro. Ou ela vai mostrar alguma coisa relacionada com 4i. Ou 2i no caso. E i não é o número real. Então, não vai aparecer. Então, a maioria das calculadoras que a gente usa no dia a dia, se você colocar aí raiz quarta de número, ou raiz par de um número negativo, ela vai dar erro. Ela vai ficar, a minha do celular ela fica vermelha. Tentei no seu celular também. Certo? Outra coisa, divisão por zero não existe nos números reais. Não. Não divida por zero. Dá ruim. Dá muito ruim. Os números reais, viu? Massa. Depois disso, vamos começar a ficar legal agora. A gente falou dos conjuntos. Se a gente tiver dois conjuntos diferentes, tem algum jeito de eu trabalhar com eles e de um conjunto para outro. E é aí que vai começar o conceito de relação e função. O que é relação binária? Binária vem de dois. Estou falando de dois conjuntos. O que é? A relação binária de um conjunto A e um conjunto B, ela associa ou junta, ou ela mexe, ou ela trata com os elementos de A com os elementos de B. De qualquer forma. Como assim de qualquer forma? Eu trouxe aquele exemplo que a gente usou na aula de conjuntos. Eu vou usar aqui, certo? Qual foi o exemplo? Vou pegar ele e vou associar as crianças da família Xavier aos adultos, no caso, o pai e a mãe, com a relação sanguínea. Então vamos devagarzinho. Vamos pegar os conjuntos das crianças. Ó, primeiro vamos ler de novo o texto, né? Uma nova família foi criada a partir de um casamento de João e Dalila. João tinha 5 crianças: Amanda, Bruno, Caio, Davi e Helena. Dalila tinha 3 crianças: Fátima, Gustavo e Helena. Juntos, eles tiveram mais 2 crianças, que é Igor e Jurema. Então agora eu vou criar o conjunto das crianças, ou dos filhos e filhas, certo? O conjunto dos adultos, ou dos pais, tanto faz, que é João e Dalila. E a gente vai associar um conjunto com o outro. Para ficar mais bonitinho, eu não vou deixar desse formato aqui não. Vou deixar no formato mais bonitinho, que é filhos em pezinho para ficar mais bonitinho, e um filho de cima para baixo organizado, e os adultos. E para ficar fácil, mais fácil, eu vou começar de baixo para cima. Lembra que Igor e Jurema, eles são filhos dos dois. Então, Igor e Jurema é filho de João com Dalila. Então, Jurema, ela é filha de João e Dalila. Tem um sangue de João e tem um sangue de Dalila, digamos assim. Igor também.
Já Helena com H, Gustavo e Fátima são filhas, ou são filhos, somente de Dalila. Então ela só tem relação de sangue com Dalila. E os demais só têm relação de sangue com João. Isso é uma relação, certo? Na aula que vem, a gente vai entender um conceito mais pesadinho de relação, mais organizado, que a gente chama de função. Normalmente a gente não escuta falar de relação no ensino médio. Então eu trouxe aqui porque eu achei legal falar um pouquinho sobre uma coisa mais básica do que função, certo? Por favor, curta, comente o que você achou do vídeo, o que achou da ideia de fazer essa série, dê sugestões de novas séries, compartilhe, mostre para os amigos, e é isso. Muito obrigado, valeu.